Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Eu vou dizer até um pouco mais aqui, para vocês perceberem o que é que está acontecendo. Eu, na realidade, sou economista, né? E fiz um mestrado lá fora em finanças internacionais, ou em negócios internacionais, nos Estados Unidos, precisamente nos Estados Unidos. Mas eu tenho o que eu vou chamar de expertise em contabilidade por conta própria, ser um autodidata. Na realidade, eu estudei contabilidade, o meu curso técnico de contabilidade. Mas depois que eu fiz economia, nunca mais estudei contabilidade. Pratiquei, né? Porque eu acho que quando você tem uma noção de contabilidade, você dentro da empresa pode agir em toda e em qualquer situação. Eu agi em várias empresas, sempre dando informações contábeis. Nunca fui contador, mas já fui controller, já fui diretor financeiro, já fui diretor de controladoria. Então, eu tenho modesta parte, porque tem 50 anos que eu dou aula. E dou aula sempre na área de contábil financeira. Então, eu tenho uma experiência muito grande nisso. Eu participei de várias das melhores universidades do Rio de Janeiro. PUC, IAG PUC, IBMEC do Paulo Guedes, Fundação Getúlio Vargas. E tudo isso eu estava comandando essas áreas contábeis. Muito bem. Então eu percebi a dificuldade que tinha o economista com contabilidade, era muito grande. Porque nessas empresas aí, nessas instituições de educação, como por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, IBMEC e PUC, eu dava aula de MBAs, ou seja, pessoas que já tinham nível de graduação. Então eu percebi que o pessoal que vinha de economia era um pessoal que não tinha noção nenhuma de contabilidade. Eu não sei porquê existia ou sempre existiu um problema dos economistas que queriam se diferenciar dos contadores, que antes eram os contadores, depois vieram os economistas. E eles, para se diferenciar, eles abandonaram a contabilidade. Eles não perceberam que a contabilidade é a base da economia e de toda atividade econômica. Qualquer empresa tem contabilidade. Não existe empresa sem contabilidade. E ciências da atividade econômica, todas têm sua base fundamental na contabilidade. Então, é impossível um economista completo sem um conhecimento profundo na área contábil. E eu acho que os maiores erros dos economistas, por exemplo, esse erro grandioso que é a política de juros altos para combater a inflação, vem exatamente da deficiência que eles têm em contabilidade. Se você quiser, e eu fiz isso, estou fazendo isso durante já algum tempo, estudar moeda, economia monetária, é uma confusão total que eles fazem em relação à moeda. Por quê? Porque moeda, na realidade, eu fiz até um artigo sobre isso, é a coisificação de débito e crédito. Se você olhar, se eu tenho uma moeda na mão, eu tenho um crédito de $1, por exemplo. Se eu comprar alguma coisa com esse dólar, o que vai acontecer? Um débito na minha mão, para tirar esse, e um crédito na mão do outro que me vendeu alguma coisa. É isso que é débito e crédito. E a moeda é precisamente isso, débito e crédito. Então é difícil o economista que sabe o que é moeda, que tem uma definição legal de moeda. Não é? É claro que eu estou falando aqui um exemplo sem me aprofundar nas explicações. Mas olha só, o problema é esse. Então, se você olhar, economia está relacionada
com finança, ou finanças está relacionado, estão interligadas, economia e finanças. E ambas estão assentadas na teoria da partida dobrada e, claro, da contabilidade. Como é que ele deixa de estudar isso? Eu acho que uma carreira de um economista, um bom economista, tem que ter economia, lógico, micro e macro, sei lá. Tem que ter finanças e tem que ter contabilidade. Já dizia o nosso amigo o Buffett, né? A filha de um amigo dele foi procurá-la, porque o pai pediu. Ela queria estudar, começar a entrar na área de business, e foi lá conversar com ele o que é que ela deveria estudar. Ele disse, olha só, faz o seguinte, estude contabilidade, bem, seja expert em contabilidade. Depois você escolhe o que você quiser. É isso aí, meu amigo. E é verdade isso. O próprio Warren Buffett, ele diz, eu não sei quantas oportunidades eu perdi por não conhecer contabilidade, por não entender dela o suficiente para interpretar a situação de uma empresa, de determinadas empresas, através das demonstrações financeiras. Então, me parece que o economista tem verdadeira ojeriza a contabilidade. Eles tratam a contabilidade como se fosse a coisa assim mais basal do mundo, entendeu? Que não exige nenhum esforço de aprender. A teoria da partida dobrada é débito e crédito. Todo débito corresponde ao crédito, nada mais simples do que isso. Mas isso transforma a contabilidade numa ciência contábil. Tá certo? Não essa que está aí. Mas na Cão de 5G que eu publiquei, é isso mesmo. Ela transforma a contabilidade numa ciência. Não se pode entender de moeda, saber o que é uma moeda, sem saber débito e crédito. E por aí vai. Inclusive, uma das mais recentes tecnologias que está assombrando aí o mundo, o blockchain. O blockchain usa a teoria da partida dobrada. Você vê a importância que tem a teoria da partida dobrada e a contabilidade. Eles formam um dos maiores backbones da humanidade. Outro, por exemplo, é a eletricidade. Do ponto de vista de tecnologia, a eletricidade é um backbone que não tem mais tamanho. Tudo depende de energia. E do lado da atividade econômica, tudo depende de contabilidade. São blocos, são backbones gigantescos. Tem uma influência fantástica sobre tudo que acontece no mundo. E você deixar de estudar contabilidade, e você pensar que pode ser um grande profissional sem conhecer e sem saber interpretar os números que são brotados da contabilidade através das demonstrações financeiras, é engano, cara. Vou até usar uma expressão do ex-ministro Paulo Guedes, que ele sempre usa. Eu vou usá-la como ele usa. Esses profissionais são saci pererê. Está faltando a perna principal. Se você está na atividade econômica, você tem que saber, para ser um profissional completo, é isso que você precisa saber. Você vê o senhor Roberto Campos Neto, considerado o maior presidente do Banco Central do mundo. Eu não sei por quê. Porque sucesso não tem. A inflação até hoje. Ele começou a combater a inflação com os juros altos desde março de 21. Já passamos de março de 24.
E a inflação não chega para atingir a meta. Não é isso? Não chega para atingir a meta. E me parece que ele agora está se rebolando aí, está com dificuldade para explicar. Porque lá, há 6 meses atrás, quando a situação estava difícil lá nos Estados Unidos dizendo que não sabia o que ia acontecer, ele prometeu que ia baixar a taxa de juros 50 pontos nas 3 próximas sessões. E desculpe, mas naquela época eu já dizia que isso não ia acontecer. Porque uma das coisas que acontece com a política de juros altos é que você entrega o comando da sua política monetária ao Banco Central americano. Agora mesmo nós estamos aí no que vai acontecer. Se o Banco Central, que não sabe também o que vai acontecer, se vai aumentar ou não a taxa de juros, está muito mais provável que aumente, porque lá a inflação continua solta, né? Como aqui. E como? O que vai fazer aqui? Só tem uma maneira: seguir o que segue o chefe, o Banco Central de lá. Isso vai ser considerado, para ser considerado o melhor presidente do Banco Central do mundo. Meu amigo, não vejo não. Eu acho que foi utilizado aí um outro critério. Porque o Roberto Campos, nesse período que ele está aí, ele elevou a taxa de juros, eu acho que até agora parece, a taxa de juros reais do Brasil é a mais alta do mundo. A mais alta do mundo. Há pouco tempo, não sei se agora, porque eu não estou sendo as atualizações aqui, a taxa de juros real, a taxa de juros reais do Brasil é 2 vezes, ou quase 2 vezes, a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, não sei o que significa ser o melhor banqueiro do mundo. Será porque ele atingiu o objetivo básico da política de juros altos? Qual é o objetivo básico? Transferir recursos para o sistema financeiro? Só pode ser isso. Porque um homem que não consegue combater a inflação, que não consegue, não é, fazer a economia crescer, quando ele diz que o Brasil vai crescer, o mundo vai sair de 1,8 para 2, e que com isso parece uma vitória, um país como o Brasil crescendo 2%, cara, isso não dá para nomear ninguém como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Ok? Então, meus amigos, nós estamos nos afundando cada vez mais. Eu acho que a taxa de juros altos, o combate da inflação com taxa de juros altos, é a pior coisa que pode existir no mundo para a economia. Porque ninguém no mundo sabe o que é isso. Os Estados Unidos não estão sabendo o que vai acontecer. O Roberto Campos pior ainda, porque além disso ele tem que esperar o que acontece nos Estados Unidos. Ninguém sabe. Os efeitos são tantos. O efeito de uma taxa de juros alta dentro da economia que eles não percebem, não dá para perceber, para saber exatamente o que vai acontecer. Alguém tem confiança que não, vou botar uma taxa de juros tal e vou levar a inflação para 2. Ninguém faz isso. E quando diz, porque demora muito por quê? Porque não tem competência mesmo para fazer isso. Porque as coisas não acontecem assim. Daqui a pouco muda tudo como mudou agora. Uma guerra muda tudo. E cadê? Quais são as soluções apresentadas? Quais são as medidas tomadas para reverter a situação? É difícil, meu amigo, é dificílimo. Agora, o que eu condeno é a arrogância de dizer que sabe que a taxa de juros altos combate a inflação. Isso é que eu condeno. Taxa de juros jamais combate a inflação. E outra coisa, como ninguém sabe como conduzir o touro, né? Conduzir o tigre,
que é a inflação, por que usar essa teoria? Por que usar essa estratégia? Só tem um sentido: proteger o sistema financeiro, bancário. Tá bom? Ok, pessoal, um abraço.